Graça e paz, gente, shalom. Gente, vamos ler aqui em Matitiarro. Para quem não tem a Brit Hadachá, nas Bíblias normal é Mateus, tá, gente? João Ferreira de Almeida e outras é Mateus. Na Brit Hadachá, Matitiarro, capítulo 4 e versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Chegando então o tentador disse-lhe: Se tu és filho de Elohim, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Yahushua lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Esse vídeo que eu estou trazendo, hoje, que eu vou fazer uma sequência deles, eu quero falar sobre o que está acontecendo no mundo externo, o que está acontecendo realmente em todo o nosso planeta, Estou querendo falar sobre o fim dos tempos, tá? Fim dos tempos, transição planetária, apocalipse, Porque para as pessoas que estão no mundo é fim dos tempos, para os espíritas, transição planetária, apocalipse para os cristãos, e para nós era messiânica, tá? E é tudo uma coisa só, É tudo uma coisa só. E eu estou querendo mostrar para você onde está a nossa, vamos dizer assim, a nossa saída, tá? E aí, eu sei que a nossa saída está dentro de nós. Como eu digo sempre, buscai dentro e não fora. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. Religiões costumam muito colocar um inimigo externo. E é claro que existe, claro que tem, tá? Um só não, tem vários inimigos externos. Mas para esses inimigos externos nos atingir, vai depender de nós, tá? Eu sei que muitas vezes eles vêm com tudo, porque eles vêm mesmo, e eu sei do que eu estou falando, tá? Porque se tem uma pessoa que o inimigo usou pessoas para atacar, foi eu. E eu muitas vezes dei gosto a ele porque eu discutia por causa da injustiça que faziam contra mim. Até que fui aprendendo a não deixar eles baixar a minha frequência, porque quem cria a minha realidade sou eu, tá? Não o outro. Então, eu não tenho que dar meu poder ao outro. Então, eu não vou deixar o mundo exterior agir no meu mundo interior. Ou seja, não vou deixar o que está fora atingir o que está dentro de mim, tá? Não vou deixar o outro me atingir, certo? Então, voltando ao assunto do fim dos tempos, eu sei que muita gente não acredita, principalmente a ciência, tá? E tem muita gente que segue o que a ciência fala, Cegamente. É como se a ciência tivesse resposta para tudo. Mas será que tem mesmo? Tá? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, gente, eu quero mostrar para você onde realmente está a verdade e o que está acontecendo realmente, E que tem muitas pessoas que não acreditam, tá? Por quê? Porque segue aquilo que a ciência, fala. Tudo que a ciência fala, tudo que é matéria, a ciência explica. Tudo que é palpável, tudo que é matéria, porque para a ciência tudo é matéria, tá? Só que eu posso sentir com os meus 5 sentidos, tá? E o resto não existe. Essa é uma crença que a ciência colocou na mente das pessoas. E por causa disso, tem muita gente ateu no mundo
Inclusive, a maioria dos cientistas e médicos são ateus, não acreditam em Deus nem na espiritualidade, mas só no que a ciência pode explicar. E aí a ciência domina todas as áreas, da medicina à economia. E a ciência é baseada no materialismo, não existe ação do espírito. Quando eu trouxe esse versículo do tentador tentando o Mashiach, você vê que ele foi tentar ele, né? E o Mashiach deixou claro para ele que o que ele falava não atingia ele, tá? Não atingia ele, porque ele sabia quem ele era e ele sabia para quem ele tinha vindo, né? E muitas vezes a gente deixa o inimigo externo nos atingir, né? Como eu falei sobre mim mesmo, né? Muitas vezes, porque o inimigo usou muitas pessoas contra mim e era muita injustiça, muita coisa. E eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento, né, que eu tenho hoje. E existe uma matéria, né, um corpo, e eu me desestabilizava. Mas depois que eu comecei a entender, eu disse, não vou dar mais o meu poder ao outro, né? Ou seja, ele pode usar quem ele quiser usar para me atingir, mas ele só vai conseguir me atingir se eu deixar, né? Se eu deixar ele baixar a minha frequência. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu fui me superando, né? Fui assim, é natural, isso acontece naturalmente. Não tem uma receita, né? Mas isso vem através realmente do conhecimento e como está a sua vida diante do eterno. E aí eu fui me policiando mais, né? Mas o que eu estou querendo falar aqui, gente, é que tem muita gente por aí rindo, né, do apocalipse, né? Como a gente viu pelo carnaval, né? Essa polêmica aí entre duas cantoras, que eu não vou citar o nome aqui, mas acho que todo mundo viu, rindo, zombando, né? Mas uma coisa eu digo, gente, isso vai acontecer sim, tá? Eu vou trazer os vídeos, eu tenho um vídeo falando, né? Como será a vinda do Mashiach, tá? É só você procurar no meu canal aí, tem como será a vinda do Mashiach e a Nova Jerusalém, tá? Mas o que está acontecendo no mundo é muito sério e as pessoas não querem ouvir, não querem saber, porque confia cegamente na ciência e em outras coisas. Inclusive os próprios cientistas, né? Porque eles não sabem o que está por trás. Gente, existe uma força muito maior por trás disso aí. E aqueles que mandam na ciência, mandam na política, mandam na economia, mandam em tudo, eles estão por trás. Eles conhecem muito bem a espiritualidade, eles sabem o que está para acontecer. Então, eles preparam gente qualificada, cientista, isso, aquilo, outro, para não acreditar e levar o gado, vamos dizer assim, né, as pessoas a não acreditar também. Mas eles sabem melhor do que a gente o que está para acontecer. Entendeu, gente? E a gente tem que ficar esperto também, tá? Porque o mundo é dos despertos. Eu fico triste porque tem muita gente que não crê, não acredita. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa a você. Você é 100% só matéria? Sua alma é espiritual. Sua alma não é matéria. Você não pode tocar, tá? Então, todos esses cientistas não têm alma, não? Então, abre os olhos, porque o tempo que nós estamos vivendo não tá para brincadeira, tá? Isso é só o começo e eu vou mostrar para vocês tudo o que está para acontecer, tudo o que está acontecendo, para vocês abrir os olhos de vocês.
Esse vídeo aqui que eu fiz é só uma introdução, para a gente começar a falar desse assunto. Agora, uma coisa eu digo, acredite quem quiser, né? Como Machia falava, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou abrir um anteparente aqui e dizer que igreja somos nós, tá? Igreja sou eu e você, né? A igreja do Machia, a igreja do Elohim, o templo, tá? Do Espírito, somos nós. Então, quando eu falar igreja aqui, eu estou falando nós, não estou falando de um templo de pedra, nem de uma instituição, tá? Estou falando igreja eu, igreja nós, certo? Até porque tudo que está para acontecer no mundo, tá? Se refere a nós, tá? E às sentinelas, ou seja, aos anjos caídos e tantas outras coisas. Então, abre os olhos, tá? Não precisa para você abrir os olhos, você está dentro da igreja, não. Como eu acabei de falar, a igreja somos nós. Mas como está a sua vida diante do Eterno, o que você está fazendo, tá? Então, seja justo. Seja uma mulher justa, seja um homem justo. Entendeu? Mesmo sem estar indo na igreja. Porque a igreja é você. Templo e morada do Espírito é você. Mas como é que está você? Você como pessoa diante do Eterno. Quais são as suas obras? O que você está fazendo? Entendeu? Então, comece a analisar a sua vida. Comece a fazer o bem, tá? Mesmo recebendo o mal. Porque a palavra diz, pagai o mal com o bem. Sabe por quê, gente? Porque o que fizerem de mal para você, eles vão receber de volta. Porque existe um Pai lá em cima, que está vendo todas as coisas, todas as nossas obras. Está tudo registrado. Ninguém engana ao Eterno. Podem até tentar, mas não tem como. Porque fica tudo registrado. Tudo registrado. Então, não tenha medo, levante a cabeça, siga em frente, mas sabendo de como você está. Como você está diante do Eterno, certo? E aí, depois eu vou trazer mais sequências de vídeo falando sobre isso, tá? Sobre as dimensões, o que está para acontecer, como vai acontecer, né? Eu já tenho um vídeo falando como será a vinda do Machia Nova Jerusalém, mas aí eu quero falar coisas mais profundas realmente, né? De como vai se dar isso daí. Porque quem é espiritual, né? A gente sabe que o mundo espiritual é mais real do que esse que a gente está aqui. E quem é espiritual sabe o que está para acontecer, tá? E quem está por trás dos cientistas sabe o que está para acontecer. Então, quem é espiritual realmente sabe. Cada um da sua maneira, cada um, né, fala, o apocalipse, a transição planetária, era messiânica, né? Porque eu falo era messiânica, porque realmente a gente já estamos na era messiânica. E o mundo em si, que não tem o conhecimento, fala do fim dos tempos, né? Mas não é bem assim, fim dos tempos. Mas que está para acontecer algo que vai mudar realmente, né? O nosso planeta, tá? A nova era que está vindo aí, vai realmente mudar. Vai. Mas como vai acontecer isso, né? E quem vai usufruir disso, né? Então, desde já eu já dei a dica. Seja justo. Seja justo. Santo. Não peque, não minta, não faça mal a ninguém, não calunie ninguém, não queira para si o que não é seu, não
bote o dinheiro como o seu Deus, o seu Elohim. Entendeu, gente? Seja justo. Seja justo. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa do que você fez. Comece a mudar a partir de agora. Comece a ser um homem justo diante do Eterno. Tá? Comece a ser justo. Eu sei porque eu estou falando isso. E quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Tá? Tem uma parte na palavra que diz assim: quem for santo, se santifique mais. Quem for sujo, se suje mais. Entendeu? Porque ou você é ou você não é. Ou você está do outro lado ou você está do lado do Eterno. Então, se santifique. Certo? Se santifique diante dele, não é diante da igreja, diante dos homens, tá? Porque as pessoas falam coisas absurdas de mim, que eu não sou, que eu nunca vou ser, coisas que eu fiz que eu nem sabia que eu tinha feito. Mas como eu tenho a minha cabeça hoje, eu digo, quem tem sua boca fala o que quer. O importante é como eu estou diante do Eterno. O que ele vê de mim, quem eu sou diante dele. E se eu incomodo muito o outro lado, é porque eu sou luz. Entendeu? Porque se eu não fosse, eu não iria incomodar o outro lado e ele não ia usar pessoas dele para tentar me desestabilizar. Então, quem sabe quem eu sou é o Eterno. E eu sei como eu sou diante do Eterno. E o outro lado também sabe. Por isso se incomoda comigo. Mas eu quero estar onde eu estou. Nos pés do Elohim. Nos pés do Yud He Vav He. E sendo uma pessoa justa. Por mais mal que já tenham me feito. Eu quero estar do lado certo. Amém? Que ele continue nos abençoando.